Boa noite! Começa agora mais uma edição do Conheça o Hospital Carlos Fernando Malzone. Nesse tempo juntos, vamos apresentar a você, telespectador, um pouco mais dos nossos serviços, conquistas e novidades. No programa de hoje, o assunto é hemodiálise. Por isso, nessa edição, contamos com a presença nos estúdios dos médicos nefrologistas Henrique Luiz Carrascossi e Dr. Daniel Borges Drummond. Boa noite aos dois. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje e vamos começar falando um pouco sobre o serviço de hemodiálise. Doutor, recentemente ampliamos o serviço de hemodiálise. Essa foi uma demanda da região? O número de pacientes está aumentando realmente? Bom, boa noite. Realmente existe um aumento, não só aqui na região, isso é um aumento no Brasil, no mundo, do número de pacientes renais crônicos. Então existe uma estimativa que por ano, aproximadamente 10%, a gente tem um aumento de 10% no número de pacientes fazendo terapia renal substitutiva, que é a diálise, né, a hemodiálise. Então, essa ampliação do serviço foi muito importante para atender toda essa demanda e atender a demanda da região, né? Então, o serviço hoje conta com aproximadamente 25 máquinas, né, que isso a gente comporta hoje em torno de 150 pacientes. São máquinas de última geração, né, são equipamentos muito bons, né, e o material tudo de ponta. Então o hospital hoje tem um serviço mesmo de primeira, né, e essa demanda de toda a região pode ser absorvida aqui pelo serviço hoje. Ótimo. A gente atende uma região de 10 cidades, 10 municípios fazem o tratamento aqui na cidade. É importante destacar que eles estão mais próximos de casa. Isso auxilia de que forma no tratamento do paciente? O tratamento da hemodiálise, por ser um tratamento crônico, né, que é feito com uma frequência de 3 vezes por semana, geralmente, então, essa proximidade do paciente ao seu lar, à sua casa, é muito importante, porque traz a tranquilidade do deslocamento desse paciente ser menor, né? Então, ao invés dele ter que viajar, por exemplo, 100 km por dia, se deslocar até uma unidade que fica a 50, 100 km da casa dele, ele não precisa ter esse deslocamento com a unidade aqui, né? Então, ele tem uma qualidade de vida que esse deslocamento de 1 hora, às vezes 2 horas o paciente tem que viajar, ele consegue ficar na casa dele, né, no lar dele. Então isso aumenta muito a qualidade de vida do paciente, que ele tem que ficar já um tempo na diálise e às vezes sai um pouco cansado por ser um tratamento de filtragem do sangue, né? Então alguns pacientes às vezes têm alguma reação e depois tem que viajar e às vezes se deslocar muito longe, e isso diminui muito a qualidade de vida do paciente. Então é muito importante para a região o serviço aqui em Matão hoje, e essas cidades têm que aproveitar bastante o nosso serviço, que é um serviço de primeira e tem a qualidade para atender toda essa região aí, e com um serviço de muito sério e muito competente. Que ótimo. A gente vai falar um pouco mais sobre o tratamento de hemodiálise agora com o Dr. Daniel. A gente atende uma média de 100 pacientes. Como funciona esse tratamento? Como funciona o serviço de hemodiálise? Quais são os pacientes que são atendidos aqui? Quanto tempo ele fica na máquina? Quanto tempo é o tratamento? Certo, Gabriela. O tratamento de terapia renal substitutiva, que compreende a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal, é um tratamento que a gente faz para o estágio final, o 5º estágio da doença renal crônica. E falando especificamente da hemodiálise, é um tratamento, como o Dr. Henrique ressaltou, um tratamento a longo prazo, um tratamento crônico, que o paciente tem que vir ao hospital 3 vezes por semana, em geral 4 horas por sessão. Então é uma rotina pesada, que está sendo bem facilitada pela proximidade entre o hospital em que o paciente realiza a hemodiálise e o domicílio do paciente.
Certo. A gente tem que destacar que os problemas renais eles estão aumentando justamente como o doutor Henrique destacou para a gente. Como evitar que o paciente que tem alguma falha renal, que já teve alguma pedra no rim, chegue até o serviço de hemodiálise, chegue até precisar utilizar a máquina? Certo. Ótima pergunta. Então, o foco atual é a prevenção. Então, como podemos prevenir a doença renal crônica? Existe a prevenção primária. O que seria? Prevenir as doenças que causam a doença renal crônica. Então, o que seria? Hábitos de vida saudáveis. Então, alimentação saudável, balanceada, rica em fibras, com pouco carboidrato, gorduras saturadas, prática regular de atividades físicas, principalmente atividades aeróbicas, no mínimo 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, evitar tabagismo, etilismo. Então, dessa forma, tendo hábitos de vida saudáveis, a gente previne inúmeras doenças, dentre elas as doenças que causam a doença renal crônica. E, além da prevenção primária, a gente tem a prevenção secundária, que seria paciente já com certas doenças, como impedir que o mau controle das mesmas resultem na doença renal crônica e, consequentemente, com prejuízo progressivo da função renal. Um exemplo, as principais causas de doença renal crônica seriam o diabetes e a hipertensão. No Brasil, a principal causa é a hipertensão arterial e, em segundo lugar, o diabetes mellitus. Então, os pacientes com hipertensão e diabetes, o principal alvo é o controle dessas doenças crônicas. O controle adequado com dieta, atividade física e uso de medicamentos evite que as mesmas causem lesões progressivas e crônicas nos rins, resultando em perda, em prejuízo funcional da capacidade de filtração do sangue, que é a principal função dos rins. A hemodiálise, ou seja, a terapia renal substitutiva que a gente citou, ela é o tratamento padrão para as formas avançadas da doença renal crônica. Nas formas precoces, a gente tem que evitar essa progressão controlando a causa, como eu citei. Doutor Henrique, eu vou finalizar com mais uma pergunta para o senhor. A gente pode acreditar que a hemodiálise ele não é o fim do paciente. Pacientes que passam pela hemodiálise podem ter um final feliz, eles podem ficar recuperados, podem ter uma qualidade de vida boa junto com a sua família, ter um longo período de vida? Com certeza, hoje, como eu falei, nós temos equipamentos muito bons, muito avançados, para poder dar essa qualidade de vida para esse paciente, né? A qualidade do tratamento, com certeza, vai aumentar a sobrevida. Por exemplo, antigamente, isso a gente encontra, esse estigma ainda, que as pessoas, quando recebem a notícia que necessitam fazer o tratamento de hemodiálise ou diálise, eles acham que é o fim, né? Agora não tem mais saída, eu não tenho mais escolha. Na verdade, não. Hoje, nós temos a qualidade dos equipamentos são muito bons e não é mais como antigamente, que esses pacientes sofriam muito durante o tratamento de diálise, né? Então, hoje nós temos, esse paciente tem qualidade de vida, ele seguindo, logicamente, todas as orientações da equipe médica, da alimentação, ele tem que ter a dieta correta, tem que tomar as medicações corretamente e seguir todas as orientações da equipe. Com certeza ele vai conseguir ter uma qualidade boa, né, de tratamento e uma qualidade de vida que vai conseguir até chegar num transplante, né, que geralmente a gente inscreve os pacientes para realizar o transplante. Até chegar nessa fase, ele consegue passar por essa fase de hemodiálise com tranquilidade. Perfeito. Eu agradeço muito a presença dos dois aqui hoje. Muito obrigado.
Mesmo. Em seguida, você vai acompanhar uma reportagem sobre o dia a dia do serviço de hemodiálise aqui no Hospital de Matão. Há 5 anos, o serviço de hemodiálise foi instalado em Matão. Uma vitória para a cidade que possui um número considerável de pacientes com falência renal. O paciente que chega ao serviço, por vezes, descobriu tardiamente o problema. Os pacientes, hoje em dia, uma realidade da saúde do jeito que ela está no nosso país, infelizmente eles acabam chegando num momento, na maioria das vezes, muito tardio. Às vezes o diagnóstico, quando ele é feito, o paciente descobre que tem algum problema no rim, já é no momento que ele tem que começar a fazer a terapia renal substitutiva, que é uma situação muito ruim às vezes, porque se esse paciente fosse referenciado antes, a gente descobrisse que ele tinha alguma chance de evoluir para essa fase, às vezes a gente poderia postergar o início da terapia e ir fazendo acompanhamento, ajuste de algumas mudanças ou de medicamentos ou de hábitos de vida que poderiam preservar um pouco mais de função renal desses doentes. Atendendo ao todo pacientes de 10 municípios da região, a rotina do serviço de hemodiálise divide-se entre a permanência na máquina e a relação com os colegas e equipe. O paciente que faz a hemodiálise, que é o tratamento que eles vêm fazer aqui no ambiente hospitalar, é um programa que ele faz 3 sessões por semana, cada sessão aproximadamente uma duração de 4 horas. Esse é o programa habitual que os pacientes fazem. Geralmente eles chegam, a grande maioria vem de transportes geralmente fornecido pelas prefeituras, como a gente atende algumas cidades da região, aqui de Matão tem um transporte que traz pacientes daqui da cidade, mas tem alguns pacientes que vêm de outras cidades que eles vêm desses transportes. Os pacientes têm a gente como se fosse a própria família deles mesmo, por conta desse contato longo que a gente tem com eles. E quando eles recebem a notícia, eles encaram como se a vida estivesse acabando ali. E a gente tem que mostrar para eles que não é assim. Igual eu falei, não é um problema, é a solução do seu problema. Porque graças à hemodiálise ele vai ter uma sobrevida maior, né? Uma qualidade de vida melhor e vai poder viver, claro, com algumas restrições, mas vai poder viver aí, né? 5, 10, eu tenho pacientes que fazem hemodiálise há 20 anos, né? Então a gente tenta mostrar para eles sempre o lado positivo do tratamento. Apesar do tratamento pesado, essa turma aqui não perde o ânimo e faz cada dia na hemodiálise uma nova chance para uma vida melhor. A chegada dos pacientes é movimentada e cheia de bate-papo. E não falta assunto. Eles se sentem em casa e, por isso, procuram não desanimar em frente ao tratamento. Eu faço no sábado, fico à noite o resto da noite, o domingo, a segunda-feira, na terça-feira eu já estou ruim. Então tem que fazer, a hora que começa a fazer melhora, entendeu? Ele tem que fazer de tudo para fazer o tratamento. Se não fizer, morre. No comecinho também a gente estranha um pouquinho, mas depois com o tempo você vai se acostumando com o pessoal, você vai, por fim, acaba, se o dia que não vem, parece que não está fazendo falta, o dia que você não vem, faz falta. Mas é gostoso, é bom, tem que pensar lá em cima e nunca olhar para trás, sempre para frente. As palavras de incentivo e foco não vêm somente da equipe médica e de enfermagem. Os próprios pacientes acreditam que o tratamento não precisa ser encarado como fim. Graças a esse tratamento aqui, porque senão nós não estávamos mais vivos. Já tinha ido embora já. Aí são todos profissionais, ele recebe muito bem. As enfermeiras também, é um amor de pessoa, eu não tenho que falar nada, só tenho que falar do bem mesmo. Para quem vai começar o tratamento, a pessoa tem que vir firme, por causa que aqui, depois que entrar aqui, não tem mais. Só não sei se o transplante deu certo, tudo bem. Mas aqui eles fazem de tudo aqui. O hospital aqui faz de tudo e a pessoa não fica assim com aquele pensamento que muda totalmente. Eu sou uma pessoa muito alegre assim, eu não pego estresse, sabe? Eu não consigo, eu sempre procuro me manter para não pegar estresse. Porque o tratamento você sabe que é demorado e a gente não podemos ficar assim estressado, né? A dica que eu dou para quem vai iniciar o tratamento, que vem aqui com bastante confiança, que será bem atendido e bem tratado.
Eu agradeço a sua audiência e espero você aqui na semana que vem. Boa noite!